Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes da democracia brasileira, defensora da advocacia, da cidadania e do Estado democrático de direito. Em Uberlândia, a OAB vive um novo momento. Eleito em 2025, o presidente, Dr. Luciano de Salles Monteiro, completa o primeiro ano à frente da subseção, com uma gestão marcada por valorização profissional, inovação e presença institucional. Para fazer um balanço desse primeiro ano de trabalho e falar dos desafios da advocacia, o Band Entrevista de hoje recebe o presidente da OAB Uberlândia, Dr. Luciano de Salles Monteiro. Presidente, prazer em receber, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, Bagnete, ao seu público. Vamos à nossa conversa. Presidente, quando o senhor assumiu a OAB Uberlândia em 2025, qual era o principal diagnóstico da instituição e o que o senhor considera que mais avançou nesse primeiro ano? O principal diagnóstico que nós tínhamos da instituição era um desejo da classe dos advogados, que era de trazer a renovação daqueles que estão à frente no corpo diretivo da nossa instituição. Então, a OAB, nessa eleição, optou, elegendo a nossa chapa, em fazer uma renovação muito grande, talvez uma das maiores que nós já tivemos dentro da nossa instituição, trazendo aproximadamente 90% daqueles que são diretores, 7 diretores e os 13 conselheiros de pessoas que não estavam dentro do sistema. São pessoas que iniciaram a sua trajetória dentro da instituição assumindo esses cargos. Então havia um desejo de que houvesse uma renovação daqueles que estavam à frente da instituição. Então, era um diagnóstico de um desejo da advocacia uberlandense de que houvesse uma mudança das pessoas que estavam ali. Logicamente, a gente tem aqueles que já estavam em gestões anteriores ou que têm uma experiência de gestão da OAB. No meu caso, já tinha sido 2 vezes vice-presidente da OAB e tinha, na última gestão, sido conselheiro em Belo Horizonte. A nossa vice-presidente também com cargo. No entanto, a nossa exceção e do presidente do conselho e de um conselheiro, os outros integrantes são todas pessoas que estão na sua primeira experiência de gestão na OAB. Faz parte da renovação, desse ciclo que é importante aí para a saúde de qualquer gestão. O senhor, inclusive, costuma resumir esse trabalho num lema unidos pela valorização, inovação e fortalecimento da advocacia. Na prática, como é que isso se traduz, presidente, no dia a dia da OAB? No dia a dia, a inovação, eu digo que nós, como toda a profissão, estamos sendo levados a esse novo momento em relação à questão das tecnologias. Para nós, desde então, a conversão dos processos físicos, e você se lembra disso, Bagnete, aqueles processos volumosos, amarrados um ao outro, que hoje já não existem mais no ambiente de trabalho do advogado, dos juízes, dos promotores. Os processos foram convertidos para os processos eletrônicos e dentro dos processos eletrônicos nós tivemos então as migrações dos sistemas que fazem a gestão dos processos eletrônicos. Então, nós tivemos uma mudança radical em relação à atuação do advogado que saiu do mundo físico, do contato com o papel, e vai para um mundo virtual onde o processo está na tela do computador. As audiências também passaram a ser virtualizadas. Hoje há uma migração de volta para as audiências presenciais depois da pandemia. No entanto, quando nós falamos de inovação, a gente também diz da inserção do advogado nesse mundo digital. A nossa preocupação com o advogado nesse mundo, porque apesar de também estarmos inseridos, é necessário cautela. A OAB tem regramentos éticos para que o advogado possa estar nas redes sociais, não pode ter o autoengrandecimento, a gente não pode divulgar resultado de processo, há toda uma legislação e há todo um regramento da instituição em relação a isso. Então, nós precisamos levar, aliás, o advogado para essa dinâmica de estar inserido dentro do mundo digital. Dentro daquilo que é da valorização da advocacia, trazer e fazer com que a gente cumpra com aquilo que é o papel da OAB também. Nós temos no artigo 44 2 vertentes, que a primeira, ali no inciso 1º, é fazer com que a OAB cumpra o seu papel de ser aquela que defende o Estado Democrático de Direito e também a Constituição. No inciso 2,
diz o seguinte, no inciso 2º diz o seguinte, que a OAB também tem por papel fazer o acolhimento daqueles que querem ser advogados, logicamente fazendo a sua inscrição e promovendo as ações necessárias para que esse advogado possa exercer livremente a sua profissão. Aí nós estamos no campo da defesa das prerrogativas dos advogados. As prerrogativas são direitos assistidos ao advogado para que ele possa, em nome do seu cliente, atuar de forma livre perante as autoridades. E aí você traz também uma questão de proximidade com a sociedade. Isso é muito caro a nós, porque a advocacia ela tem uma especificidade que é a única profissão que está devidamente registrada a sua atuação dentro da Constituição Federal, no artigo 133, dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. Entenda, administração da justiça, não administração do Poder Judiciário, que Sim. cabe ao Poder Judiciário. Administrar a justiça é fazer com que essa justiça possa ser ministrada em qualquer dos ambientes que o advogado entender que seja necessário para defender os interesses do seu cliente. Aqui, Bagnetti, é importante só fazer um registro de que nós temos essa nossa consciência do nosso papel perante a sociedade. Um benefício previdenciário com o advogado restabeleça para um cliente gera um impacto enorme na sociedade. Ele é capaz de fazer com que essa pessoa que está alijada do processo de recebimento de um benefício, ele possa voltar a ter benefício, ele possa voltar a ter renda. Essa renda de um benefício entra dentro da economia da cidade. Se houver pagamento de retroativo, esse valor ele vai ser contemplado no pagamento de precatório ou de RPV. Isso gera um movimento. Essa pessoa é capaz de ajudar não só a si, mas os seus. Eu estou falando de um benefício previdenciário no exemplo aqui. Sim. Outra situação é a pacificação social. Quantos e quantos acordos de alimentos, de guarda, de divórcio, de separação, em que a gente evita o entreveiro entre as partes, fazendo a condução do processo e pacificando esse casal ou o ex-casal. É muito interessante porque aí vem a nossa contrapartida que nós entendemos. A nossa contrapartida hoje, que nós entendemos, é também contribuir para o bem da cidade onde nós estamos. E aí vem a questão da participação dos conselhos. Presidente, justamente falando dessa questão da representatividade, né? Hoje, qual o tamanho da subseção Uberlândia? Eu estou falando de advogados inscritos, comissões temáticas que foram formados, né? Essa participação em conselhos municipais, regionais, né? O tamanho da subseção Uberlândia e essa representatividade, essa importância dessa representatividade, além dos muros da própria advocacia. Nós somos a maior subseção de Minas Gerais. Lembrando que Belo Horizonte não conta porque é a nossa seccional. Nós somos hoje 7.917 inscritos. Nós temos 64 comissões temáticas. Quando digo comissões temáticas, são comissões formadas por advogados, com presidente, vice-presidente, secretário e os seus membros, discutindo os mais variados temas que impactam não só a nossa instituição, mas também a vida da sociedade. Nós temos de constitucional, nós temos de assuntos penitenciários, tendo em vista toda a dinâmica do embate e também das tratativas que nós temos em relação à questão do zelo que a gente tem com os nossos clientes que estão encarcerados. Nós temos também comissões vinculadas à questão de esporte e lazer, que aí é uma gestão muito interna nossa. Nós temos vinculados a direitos humanos, que é uma comissão obrigatória dentro da OAB, tendo em vista o nosso compromisso na defesa dos direitos humanos. Então, essas 64 comissões, elas fazem a gestão não só dos temas importantes intramuros, mas também para a sociedade. Elas são importantes para quê também? Para que possa auxiliar a gestão da OAB nos temas que são pertinentes a cada uma daquelas discussões. O ano passado, só para lhe dar um exemplo, no início do ano, na nossa chegada, nós tivemos a questão da discussão do IPTU. Se lembra disso? Sim. Perfeito. Nós instamos, naquele momento, 2 comissões para que pudessem nos ajudar, uma vez convocados por um grupo de associações aqui da nossa cidade, que nós pudéssemos analisar aquela situação do IPTU, que houve uma alteração da base, né, de cálculo em relação dos valores dos imóveis. Planta de valores. Exatamente, da planta de valores. E aí nós fizemos uma discussão, inclusive com encaminhamento de pareceres dessas 2 comissões,
opinando de forma isenta, mas colaborativa na discussão do IPTU. O presidente está dando esse exemplo do IPTU. Quero saber se houve um avanço importante justamente dos convênios com Prefeitura, Universidade Federal de Uberlândia, o próprio TRF6, né? O que essas parcerias impactam na vida prática dos advogados, na vida prática dessas instituições, da sociedade em geral? É importante dizer isso. Nós estamos agora numa campanha massiva em relação à questão da divulgação do golpe do falso advogado. Infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência, né, presidente? Assim, algo que praticamente diário. E assola aquilo que é mais caro a nós, que é a relação entre cliente e advogado, que é a relação de confiança. No convênio que nós firmamos com a Prefeitura, que é um termo de colaboração, não há nenhum tipo de repasse. E é importante dizer, nesses convênios todos que nós fizemos com a Universidade Federal de Uberlândia, com a Prefeitura, não há repasse entre as instituições. É um termo de colaboração técnica. A gente solicitou que a Prefeitura nos auxiliasse, divulgando cartazes nos pontos de atendimento da população, dizendo e alertando deste golpe. Com a Universidade Federal, é algo que eu sonhava já na minha época, que estava como vice-presidente da Ângela. Nós firmamos um convênio, depois esse convênio expirou, mas uma das primeiras pautas que nós tivemos foi ir à universidade e solicitar que a universidade pudesse, então, atender esse nosso pleito, que é um convênio entre nós, entre a universidade e a OAB Uberlândia, para que nós pudéssemos, então, fazer com que alguns assuntos tivessem uma ponte entre aquilo que é a prática dentro do nosso trabalho como advogados e a academia. Isso reverbera em quê? Em qualidade de trabalho para nós. Isso também reverbera internamente para a universidade, em relação à questão da prática, como que os assuntos que ali são discutidos, na prática, eles são efetivamente tratados ou lidados. E também para a população, que reflete numa melhora da prestação de serviço, tanto da universidade quanto da OAB. É importante também dizer, Bagnetti, que quando nós vamos a essas associações, quando nós vamos à reitoria, a essas instituições, nós queremos dizer que há um intuito comum do bem da nossa cidade. Nós queremos e desejamos que o bem da nossa cidade também possa acontecer pela força e participação da OAB. E aí, se você me permite, tem a questão dos conselhos, né? Os conselhos municipais, nós temos atuação em 17 conselhos municipais. Olha só. Os últimos 2 agora, Conselho Municipal do Contribuinte, que nós pedimos e solicitamos ao prefeito uma cadeira, porque nós temos muito a contribuir, e no Conselho Municipal da Saúde, que a gente sabe que a gente também tem toda uma questão de orçamento, do cuidado, do zelo, e nós estamos lá com um representante também. Presidente, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa, já retomamos o assunto aqui. Band Entrevista de hoje, recebendo o presidente da OAB Uberlândia, Dr. Luciano de Sales Monteiro. Não saia daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da OAB Uberlândia, Dr. Luciano de Sales Monteiro. Presidente, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. No bloco anterior, o presidente citou o golpe do falso advogado. Gostaria de a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. No que consiste esse golpe, né, o que as pessoas precisam fazer para não serem vítimas e, uma vez caindo no golpe, como proceder? Bagnetti, eu quero agradecer muito a você por essa oportunidade, porque esse é um canal privilegiado, que é o canal dos meios de comunicação, das rádios, televisões, que nos permitem vir falar desse golpe que tem assolado não só a nossa cidade, o nosso estado, o país. Esse é um golpe que ele se trata de uma engenharia social, mas eu tenho dito que é uma engenharia do mal. É uma engenharia que parte daquilo que a gente tem feito hoje com muita naturalidade, que é entrar na rede social, principalmente no WhatsApp, e ali mantido conversa com pessoas. Sim. E aí esse golpe ele acontece como? Como é que ele é perpetrado?
a partir de informações, de fotos do seu advogado ou da logomarca do escritório do seu advogado, alguém entra com um número de telefone que não é o habitual do seu advogado. Entra e diz, olha, aqui é o doutor fulano de tal, estou lhe comunicando que você teve sucesso na demanda, está aqui os dados, e os dados são reais, porque esses dados hoje, por serem públicos, os processos serem públicos, por vezes eles ficam disponibilizados em alguns sites. Olha, essa informação é informação importante, porque agora tem um valor de X mil reais para que você possa receber. No entanto, há pagamento de custas, há um adiantamento que precisa ser feito, eu vou te passar aqui dados, ou vou te passar um boleto, e por vezes as pessoas, no afã ali, uma notícia que ela é, por vezes, esperada por muito tempo, muitos meses, muitos anos, a pessoa não afere. E aqui é que vem o primeiro alerta. Por vezes, mesmo a foto ou a logomarca sendo do escritório do seu advogado, o número de telefone não é o habitual. Não é o telefone que o seu advogado... Já desconfie. Já desconfie. Se não é o número de telefone que o seu advogado habitualmente entra em contato com você e se comunica com você, não faça nenhum tipo de pagamento e nem dê sequência na conversa, até que você entre em contato com o seu advogado naquele número habitual ou no telefone fixo e certifique-se com ele, se certifique de que é ele quem está conversando com você. Se a dúvida persistir, vá até o escritório. Nós estamos numa cidade que ela é grande, 800 mil habitantes, dizem alguns 900, mas as nossas distâncias não são muitas. Vá ao escritório, bata a porta do advogado, doutor, tem uma notícia aqui que você está me dando, realmente aconteceu. E eu tenho certeza que se não for o número habitual que o advogado entra em contato, se não é uma conversa que por vezes é até tida com o advogado de uma forma casual, que por vezes o advogado com o cliente tem, fica uma linguagem muito formal, por vezes já se trata do golpe. Indo ao escritório, certificará se é ele ou não. O Confirma ADV é uma plataforma que hoje existe e está disponibilizado. Quem quiser, nós temos as informações na nossa rede social, o Abel Berlândia no Instagram, é o Confirma ADV. Você entra, coloca os dados do seu advogado, chegará uma mensagem no e-mail dele. E ele então confirmará para você se é ele ou não. Os nossos colegas advogados, nosso escritório, a gente tem empreendido também algumas situações, tendo em vista a ocorrência desse golpe, de termos palavras-chave com os nossos clientes. Então, para poder confirmar se é do escritório, se sou eu mesmo, há uma palavra-chave. Com os nossos clientes do escritório, como a nossa relação é uma relação muito próxima, eu tenho dito, ligue e pode colocar inclusive na ligação de vídeo. Peça para que eu possa me mostrar, Dicas conversar com você. Só que essa situação, Bagnete, assim, a engenharia do mal, ela vai sendo tão criativa, porque agora nós temos uma nova modalidade que nós precisamos alertar as pessoas, que é a criação de uma sala de audiência virtual, dando o aspecto de que tem ali um servidor do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, com uma pessoa que está ali no computador, como se estivesse redigindo uma ata, com uma pessoa que estivesse representando ali a empresa ou a parte contrária, pede para você abrir aplicativo. Não existe isso. Os links de audiência são links seguros dos tribunais de justiça em qualquer uma daquelas plataformas que tem, não no WhatsApp. Não existe, numa situação de audiência, alguém que vai pedir para você abrir o seu aplicativo para fazer uma operação ali, principalmente para poder dar um valor, para receber um valor maior. O que a gente alerta as pessoas? Você não dê tão de graça ou tão fácil aquilo que te custa tanto, que é o seu dinheiro. Com certeza. Então, toda a prevenção, toda a desconfiança para que essa relação de confiança estabelecida com o seu advogado verdadeiro não se quebre. Né? Infelizmente, eu particularmente tive um cliente que infelizmente caiu e ele não conseguiu fazer a reversão do Pix. Olha só. Ele não conseguiu. Hoje nós temos, porque na época tinha a ferramenta, não tinha a ferramenta de reversão do Pix, mas antes de tentar fazer qualquer situação de reversão de Pix, não pague. Certifique-se se aquele pagamento efetivamente refere-se ao seu processo. E eu já digo, não existe uma situação de um pagamento
que você vai fazer para um terceiro se não esteja efetivamente vinculado ao CNPJ ou CPF do seu advogado. Vai pagar para um terceiro, o advogado tem que ter uma relação a mais com esse terceiro. E exercer sempre a nossa mineridade, né? Desconfiar sempre, né, doutor? Fica a dica da mineridade também. É isso. Um outro tema que impacta diretamente na vida da sociedade, gostaria rapidamente da sua explanação, presidente. A gente está num ano eleitoral. Qual o papel da OAB nas eleições aí 2026, especialmente como uma entidade legalista, fiscal da democracia? Bagnete, você sabe que a OAB participou de todo esse movimento de redemocratização do nosso país. Participou das campanhas das diretas já, nós participamos efetivamente também da Constituição, tanto que eu lhe disse que estamos lá dentro da Constituição num papel importante, porque pode perguntar, por que a OAB está na Constituição? Porque somos nós aqueles que levam às autoridades constituídas os pleitos dos cidadãos. Se nós não tivermos liberdade e autonomia para exercer em nome do cidadão essa liberdade de pleitear aquilo que é devido, que seja a sua liberdade, algum valor a receber ou solicitar algum reconhecimento de direito, o direito do cidadão ficaria frustrado ou então fragilizado. No entanto, a OAB também participa efetivamente das eleições e aqui, Bagnete, num papel, como sempre foi, de neutralidade partidária. Neutralidade total. Então, não há um hasteamento de bandeira, seja de quem quer que seja ou de que lado que esteja. A OAB sempre se porta de uma forma neutra. E o papel importante da OAB já na eleição, e que eu acredito que será reforçado muito, que é em relação à questão de dar ao cidadão a possibilidade de escolher livremente, de forma consciente, os seus representantes, sem fake news, que é um fato que a gente teve muito nas eleições anteriores. Epidemia, né? Uma outra epidemia que hoje pode ser, vou colocar assim, muito maior com o uso da inteligência artificial. Então a gente tem que ficar muito, muito atento a estudo. Eu tenho certeza que a OAB, a partir das diretrizes do Conselho Federal, também fará com que isso possa acontecer, essa atenção. Uma outra situação que a gente ficará atento, imagino, que é em relação à questão das cotas, principalmente em relação à questão das cotas das mulheres, que houve uma alteração na legislação, 30% das cotas das vagas terão que ser destinadas às mulheres, as cotas também para negros e também, até quando estava aqui pensando nessa nossa entrevista, vi que até a Transparência Brasil já está um pouco receoso em relação a essa destinação desse percentual de 30%, para que não tenha nenhum tipo de situação de mácula em relação à destinação desse valor. Eles estão atentos, é importante dizer isso, a OAB também está atenta a isso, e eu tenho certeza que esse papel da OAB como guardiã, né, como essa que fica atenta a todo o movimento democrático e assim estabelecer a sua permanência e a sua, principalmente o seu vigor democrático, nós não faltaremos à população diante dessa situação. É uma eleição majoritária, a gente sabe que é a eleição para a escolha de presidente, deputados, mas que acaba refletindo aqui no nosso âmbito também da subseção. Presidente, a gente está quase caminhando para o encerramento da nossa conversa aqui, mas voltando os olhos para dentro da OAB, a gente percebe nesse primeiro ano de gestão que foi investido fortemente em inovação, mentoria jurídica, OAB itinerante, estúdio OAB, café com inovação, né? A gente também acompanhou o Pacto pela Inovação. A gente já remarca a nossa entrevista para um próximo Band Entrevista. Mas quero saber do presidente, né, o olhar para frente. Quais são as prioridades para o Abreu Uberlândia para os próximos anos? Que mensagem o senhor deixa para a advocacia e para a sociedade? A mensagem para a advocacia é de que nós continuaremos a ter uma escuta muito ativa de todos os advogados e advogadas. Nós continuaremos a ser parceiros da sociedade naquilo que a sociedade tem de pleitos, principalmente naquilo que a OAB pode contribuir junto aos conselhos municipais, nas discussões de importância da nossa cidade. Quero dizer à advocacia que nós temos um plano de gestão que já nesse primeiro ano nós contemplamos 62% dele, Bagnete. Nós estamos caminhando para que esse plano de gestão avance e principalmente concretizar alguns sonhos. A construção de um prédio ali na Rua São Paulo, onde que nós podemos assistir o advogado nas questões
da saúde, dos benefícios, ali próximo do Ministério Público. Nós já apresentamos o projeto já à Seccional de Minas, nós já estamos empenhados para que esse projeto aconteça e que dentro dessa gestão ainda a gente entregue à advocacia este projeto, este prédio. Nós temos também toda uma questão de organização interna em relação à defesa das nossas prerrogativas. Agora nós teremos a nomeação dos nossos defensores, com advogados de Uberlândia fazendo parte desse time a nível estadual. Nós também continuaremos a falar de inovação, a gente continuará a trazer para a sociedade uma defesa também da ética profissional, com a atuação do nosso conselho de forma pronta, rápida, ágil na análise dos processos disciplinares. Enfim, o que eu quero dizer à advocacia é que aquilo que nós nos propusemos no nosso plano de gestão, nós queremos cumprir com empenho e principalmente com dedicação e amor à advocacia. Ainda mais sucesso nessa empreitada, doutor. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença. Obrigado, Bagnete. Aqui no nosso Band Entrevista, e já fica o convite renovado. Obrigado, Bagnete. Quero agradecer a todos. Tenhamos aí uma boa semana. Muito obrigado. Band Entrevista de hoje, recebendo o presidente da OAB Uberlândia, doutor Luciano de Sales Monteiro. Para você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.